Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é sobre os afrodescendentes. Iremos continuar falando sobre esse grupo étnico tão importante na formação da população brasileira, na formação do povo brasileiro. Bem, agora iremos falar sobre as comunidades remanescentes dos quilombolas. São comunidades formadas por descendentes dos negros africanos que foram escravizados aqui no Brasil e que fugiam das fazendas de café, as fazendas de cana-de-açúcar ou até mesmo da mineração. Bem, atualmente são encontrados em praticamente todos os estados brasileiros essas comunidades remanescentes de quilombolas. E pela Constituição de 1988, tem a sua existência e manutenção garantida por lei. Até 2002, eram cerca de 743 comunidades quilombolas aqui no Brasil. Atualmente, esse número cresceu, tá? Em torno de 3.500 comunidades. Mas ainda existe muitas comunidades remanescentes de quilombolas que aguardam a sua, como é que eu posso dizer, o seu auto-reconhecimento, tá? Pelo governo, para que possa ter a sua cultura, as suas raízes, as suas origens garantidas por lei. Até que isso aconteça, muitas delas passam por graves problemas econômicos, né, para que possa se sustentar, e também problemas com fazendeiros e poceiros, tá? Aqui nesse mapa deixa bem claro, né, o que eu falei há pouco para vocês. Praticamente todos os estados brasileiros existem comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombolas, tá? Principalmente a maior parte está no Maranhão, na Bahia, Minas Gerais, no Pará, tá? Praticamente todos os estados nós contamos. Agora, falando sobre a desigualdade entre negros e não negros, essa desigualdade histórica, ela é grande. A gente pode até compará-la com abismos sociais, tá? Relacionados à cor da pele, tá? Essa desigualdade está diretamente ligada à questão da educação, do desemprego, do salário entre homens e mulheres, tá? É uma diferença muito grande entre homens e mulheres negros e não negros em relação a essas taxas que eu falei para vocês. O movimento dos afrodescendentes é um movimento que existe desde o período mesmo da colonização, em que a escravidão ainda era legalizada, tá? É tanto da existência dos quilombolas, né, para que um movimento de resistência é maior do que os próprios quilombos. Então, esse movimento afro, ele permanece, porque mesmo com a liberdade concedida, a gente sabe muito bem que esse grupo étnico não teve nenhum amparo legal nem social, né, de lá para cá, ocasionando esses abismos, né, que eu falei há pouco para vocês, em relação aos negros e não negros no Brasil. Então, nós podemos citar aqui esses movimentos a partir da década de 60 e 70 em busca de direitos civis para esse grupo étnico, tá? Temos também a influência dos negros dos Estados Unidos, o movimento do rap, tá? Que traz em sua letra problemas enfrentados pelos negros em relação à violência policial, ao racismo, às precárias condições de vida e várias temáticas na qual
os negros passam. Então, o rap é uma maneira de luta, né, através da arte, para denunciar essas desigualdades sociais e raciais. Aí temos aqui falando sobre algumas as ações afirmativas, né, que o governo vem implantando para tentar amenizar todo esse dano causado aos negros aqui no Brasil, tá? Onde foi criada em 2003, a CEPIR, né? Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo é o combate mesmo à discriminação racial. Nessas ações afirmativas, nós podemos citar a questão da criação de bolsas de estudo, cotas nas universidades, tá? Para ingressar nas universidades, que muitas vezes é criticado por alguns grupos, tá? Onde acaba existindo uma temática bem contraditória, né? De achar que é um favor ou que é errado, mas essa política, ela visa justamente amenizar essa questão da desigualdade racial no Brasil, tá? Temos aqui cursos de qualificação profissional também é uma das medidas, tá? Temos não só para a população afro, mas também para mulheres e pessoas portadoras de necessidades especiais, tá? Também se inclui nessas políticas afirmativas. Vamos aqui passar. A desigualdade de rendimento segundo a cor é histórico também, né? Eu até já falei há pouco. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Temos aqui alguns números, Pretos ou pardos representavam em 2015 54% do total da população, mas 75,5% das pessoas com os 10% menores rendimentos, tá? Ao mesmo tempo em que eram apenas 17,8% das pessoas e 1% com os maiores rendimentos contra 79,7% dos brancos. Então, visivelmente, as pessoas não brancas, né, vamos dizer assim, ganham menos do que as pessoas brancas nesse país. O combate ao preconceito no Brasil, nós temos aqui mostrando dentro da escola, tá? Uma pesquisa publicada em 2013 pelo IBGE mostrou que o preconceito racial fazem parte do cotidiano de professores, alunos nas escolas brasileiras. Nesse gráfico aqui, vem mostrando as principais ofensas no ambiente escolar. 51,2% tem outros motivos. 18,6% é a aparência do corpo. 16,2% a aparência do rosto. 6,8% a cor ou raça. 2,9% a orientação sexual. 2,5% a religião e 1,7% a região de origem. Então, vamos passar. Bem, a aparência do rosto, né? Alguns alunos, professores dizem ter sofrido algum tipo de humilhação pela aparência física. E essa prática está enquadrada no Código Penal, tá? É um dos artigos do projeto de lei do novo Código Penal e será criminalizada. A cor, raça, 7% dos alunos sofreram algum tipo de discriminação racial.
O Estatuto da Igualdade Racial, né, a Lei de número 12.288 de 2010, é destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade e combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. Então, é bom a gente falar na lei porque fica bem claro, tá? A orientação sexual, né, muitas ofensas motivado pela orientação sexual e identidade de gênero. Temos aqui um debate no Congresso, né, de 2006 a 2015, por meio do projeto de lei número 122 de 2006, previa a criminalização desse tipo de preconceito. O projeto atualmente foi arquivado, mas em 2018, o Poder Legislativo do Brasil sinalizou que ia elaborar e discutir um novo projeto a esse respeito. Espero que eles abram novamente a pauta para debate e efetivem, né, esse projeto de lei, para que acabe essas ofensas. Tá? Religião. A Lei Federal número 7.716 de 1989, além de definir os crimes resultantes de raça ou de cor, protege a liberdade de prática religiosa para todos os cidadãos. Então, assim, eu até falei há pouco, né, para que acabe. A gente sabe que não é a lei que faz com que essas atitudes acabem, mas o que vai fazer com que realmente a discriminação, o preconceito acabe, é o ser humano passar a respeitar o próximo. Então, que a gente possa ter um respeito maior ao próximo, ao diferente, porque não precisa ser igual a mim para que eu respeite. Pelo contrário, eu tenho que respeitar a diversidade, embora eu não concorde com alguma coisa, embora eu não goste, mas eu sou obrigada a respeitar. Então, quando o ser humano passar a respeitar a diversidade, aí as leis passam a ser respeitadas também. Aí temos aqui na Constituição de 88, né, mostrando os direitos e deveres que são para todos. Diz assim o texto: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a lei ela é muito bonita, tá? Mas cabe a cada um de nós fazermos com que ela seja respeitada. Temos aqui alguns trechos sobre humilhações na internet, né? A humilhação de alguém na internet por suas escolhas, crenças ou por sua aparência. Também conhecida como o bullying virtual, é muito comum, bem atual. A pesquisa realizada em 2014 com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos revelou uma realidade preocupante, até porque atualmente a internet vem a estar mais presente no cotidiano de crianças, adolescentes e pessoas de diversas idades. E essa violência ela passa para o âmbito virtual. Vamos lá. Temos aqui redes antissociais. 64% dos jovens já sofreram algum tipo de humilhação ou foram tratados de forma ofensiva nas redes sociais. Quase metade foi ofendida por meio de mensagens instantâneas. Uso responsável. A internet é um ambiente de propagação de ofensas e humilhações. As redes sociais são os principais meios de transmissão desses comportamentos. Por essa razão, exige um uso cauteloso e responsável. Aí temos aqui uma imagem mostrando, né, a diversidade étnica. Tá? E esse gráfico mostrando, né, adolescentes tratados de forma ofensiva em meios virtuais em porcentagem.
tá? Nas redes sociais, olha só, 64%, mensagens instantâneas, 47%, por e-mail, 2%, sites de jogos, 9%, sala de bate-papo, 10%, outros, 10%, não sabe ou não respondeu, 5%. Então, assim, vamos tentar modificar, né, a nossa maneira de agir perante o próximo, para que a gente possa, como eu já falei há pouco tempo, ter mais respeito ao ser humano, à vida em geral, para que esse racismo, esse preconceito e essa violência, ela venha ao menos a diminuir, tá certo? Então, antes de eu querer mudar o mundo, eu tenho que procurar mudar a mim mesmo. Já é muita coisa, tá? Agora, a gente vai fazer a correção da atividade. Vamos lá. Primeira questão, tá? Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE, que realizam o censo, são livres para autodeclarar sua cor de pele em 5 opções citadas abaixo, exceto: primeira, amarelo; segunda, pálido; terceiro, branca; e quarto, parda. Então, o item falso é o B, pálido, porque não existe cor de pele pálido, né? O amarelo é o asiático, branco, pardo, mas pálido não. 2. São comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de açúcar, de café, da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominam A, quilombolas, né? B, fujões, não. C, libertados, e D, livrados, também não. Os quilombolas, né? Como a gente já falou anteriormente. 3. Nós temos aqui 3 afirmativas. Vamos ver quais delas são verdadeiras. Primeira, vários estudos comprovam que a população negra no seu conjunto possui piores condições de vida em relação a outros grupos de pessoas. Verdadeiro. Segundo, no Brasil, de cada 10 pobres, 6 são negros. Verdadeiro. Terceiro, no mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros, exceto em relação às mulheres negras, pois elas apresentam a maior taxa de participação no mercado de trabalho. É falso, pois essa desigualdade no mercado de trabalho entre negros e não negros existe tanto para homens quanto para mulheres. Marque a certa. Apenas 1 e 2 estão corretas. 4. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira: A. Portugueses, africanos, imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães? Não. B. Imigrantes italianos, africanos e imigrantes árabes? Também não. C. Indígenas, imigrantes árabes e imigrantes japoneses e italianos? Também não. E D. Os nativos brasileiros, que são os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi escravizado. É o item verdadeiro, né? São os elementos formadores da população brasileira, da nação brasileira. Bem, é isso, né? Terminamos a nossa correção e vocês me entreguem essa atividade, o gabarito dessa atividade pelo aplicativo, certo? Responda no aplicativo e eu espero ter contribuído para que vocês possam compreender melhor esse assunto, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.